Meu marido sempre aponta a câmera para o quarto da vizinha, quando revi as gravações da câmera. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, nos últimos dias de primavera estava banhada de sol. O condomínio da rua Dom Pedro II, onde viviam Lúcia e seu marido, era conhecido por sua tranquilidade e segurança, habitado principalmente por pessoas mais velhas e pequenas famílias. Lúcia sempre apreciou essa simplicidade, especialmente depois de longas horas de trabalho no banco. Tudo o que mais queria era voltar logo para casa, jantar algo simples e assistir a um filme com o marido. Mas ultimamente, essa paz tinha sido perturbada dentro dela justamente por aquele com quem ela dividia a cama, Diogo. Ele era engenheiro de TI, de poucas palavras, meticuloso, e passava horas todas as noites em seu escritório particular. No início, Lúcia não se importava muito. Achava que o marido estava atarefado com projetos de software. Mas certa noite, ao entrar no cômodo para lhe levar uma xícara de café quente, ela parou de repente. Na grande tela instalada em frente à mesa de trabalho, apareciam imagens em preto e branco de um sistema de câmeras de segurança. O estranho era que todos os quadros estavam focados na janela do apartamento em frente ao do casal Mateus e Dona Helena, que ficava exatamente do outro lado do pátio estreito que separava os prédios. Lúcia franziu a testa e perguntou suavemente: "Você instalou câmera nova? Por que está apontada para lá?" Diogo não se virou. Apenas sorveu o café e respondeu de forma seca: "Monitoramento de segurança. Teve muito roubo por aqui esses dias." A explicação até parecia plausível, mas o jeito como ele fixava os olhos na janela da casa dos vizinhos deixava Lúcia inquieta. Nunca tinha visto o marido tão concentrado assim. E mais estranho ainda. Ela se lembrava claramente de que as câmeras da casa sempre estiveram voltadas para a sacada e a porta de entrada, jamais para o apartamento dos outros. Na noite seguinte, durante o jantar, ela tentou sondar: "Você conhece o seu Mateus e a Dona Helena do prédio da frente? Acho que moram aqui há bastante tempo, né?" Diogo pegou um pedaço de peixe e deu de ombros. "Só de vista. Dona Helena vai muito à feira. O marido parece doente, dizem que teve um derrame." Lúcia assentiu, mas na cabeça dela surgia a imagem do Sr. Mateus, idoso, frágil, sempre sentado em cadeira de rodas na janela todas as manhãs. Já Dona Helena era o oposto. Pele muito branca, corpo alto e magro, rosto anguloso. Toda vez que se cruzavam, havia nela um ar altivo e cansado. Quanto mais pensava, mais desconfortável se sentia. Naquela noite, enquanto Diogo se trancava no escritório, Lúcia encostou o ouvido na porta. O som do teclado era constante, misturado ao clique do mouse, e respirações profundas, quase suspiradas. Ela tentou afastar os pensamentos negativos. Até que se lembrou. Sempre que passava em frente ao escritório, via as luzes verdes e vermelhas das câmeras piscando, e a tela grande parada exatamente naquele mesmo ângulo, a janela da casa de Dona Helena. Mais especificamente, o quarto do casal. A dúvida começou a consumir Lúcia. Ela passou a observar mais atentamente. Toda noite, enquanto lia na sala, Diogo desaparecia por horas no escritório. Às vezes, quando saía, o rosto estava pálido, os olhos vagos, com olheiras. Houve noites em que ele chegou a sorrir sozinho. Um pensamento terrível começou a se insinuar na mente de Lúcia. E se o marido dela fosse um pervertido? Ela estremeceu. Lembrou-se de Dona Helena usando camisolas finas, em pé perto da janela. A luz amarela do apartamento, a silhueta da mulher, o coque no alto da cabeça, o tecido amarrotado da camisola, a pele muito clara, quase translúcida, se destacava. Era difícil não olhar. Lúcia não quis continuar pensando. O estômago se revirava de nojo, vergonha, e até náusea. Perguntava-se, durante 6 anos, com quem ela tinha vivido. Diogo sempre fora calmo, gentil, nunca dera motivos para desconfiança. Mas o que era aquela obsessão secreta por observar os vizinhos, se não doença? Na manhã seguinte, ela tentou agir normalmente, preparou o café da manhã, mas não conseguia parar de olhar para a porta fechada do escritório. Diogo, sentado à mesa, mexia no celular com tranquilidade e perguntou casualmente: "Você parece cansada. Dormiu mal?" Lúcia forçou um sorriso e respondeu evasiva: "Deve ser o calor." Mas por dentro, estava um turbilhão. No banco, passou o dia como uma sombra de si mesma. Elisa, sua colega mais próxima, percebeu e a puxou para a varanda para conversar.
Elisa era amiga de faculdade de Lúcia, trabalhava em outra agência do banco, mas às vezes aparecia para uma visita. Tinha cabelo curto, olhos grandes e expressivos, personalidade direta. Bastou um olhar para perceber que Lúcia escondia algo. Vai, fala logo. Essa cara aí é de quem tá guardando bomba. O Diogo reclamou da comida ou tá jogando videogame escondido de novo? Elisa brincou. Lúcia deu um sorriso fraco e contou por alto a história das câmeras e o foco constante na casa de Dona Helena. Elisa ergueu as sobrancelhas. Câmera apontada para a casa alheia? E no quarto? Cruz credo, isso parece coisa de tarado. Mas peraí. Você tem certeza? Já viu algum vídeo? Pode ser só impressão. Lúcia suspirou, com olhar distante. Ainda não olhei os arquivos direito. Só tenho um pressentimento horrível. Mas... tô com medo, Elisa. Se for verdade, não sei como vou encarar isso. Elisa segurou o ombro da amiga, agora séria. Então investiga. Se ele ligar o computador hoje à noite, dá um jeito de salvar ou assistir a alguma gravação antiga. Não deixa a dúvida corroer seu casamento. Mas também não deixa a cegueira te enganar. Essas palavras cortaram como faca os pensamentos de Lúcia, deixando-a ainda mais atordoada. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O vento no vão da sacada agitava as cortinas, e a escuridão parecia sufocar seu peito. Do escritório, uma luz tênue escapava pela fresta da porta. Lúcia encolheu-se na cama, a mente atormentada pelas imagens de Diogo encarando o monitor, o rosto gélido de Dona Helena, a camisola flutuante, o Sr. Mateus imóvel na janela. A cada pensamento, o nojo, a vergonha e a náusea só aumentavam. Ela não sabia mais com quem havia se casado. Ou pior, será que sempre foi cega, sem nunca conhecer de verdade o homem com quem dormia? A mente de Lúcia girava entre repulsa e desconfiança, enquanto o som das teclas ainda ecoava no silêncio da noite, do outro lado da porta. Nos dias seguintes, a desconfiança em Lúcia não apenas não diminuiu, cresceu como um incêndio latente. Todas as noites, ela observava Diogo em silêncio. Cada gesto, cada expressão dele, era analisada com precisão quase obsessiva. Diogo mantinha sua rotina. Jantava e logo se trancava no escritório. A porta ficava apenas encostada, o suficiente para Lúcia espiar. A luz da tela refletia no rosto dele ora sério, ora franzido, às vezes até sorrindo misteriosamente. Ela apertava a xícara de chá entre as mãos como se segurasse espinhos. Ver Diogo encarando a janela da casa dos vizinhos era como uma lâmina ferindo seu orgulho. 6 anos de casamento, e agora tudo parecia ruir. A mente de Lúcia era um caos de pensamentos repulsivos, de vergonha e um sentimento de traição. Cada vez que se lembrava do sorriso solitário de Diogo diante da tela, um arrepio de nojo lhe percorria o corpo. Ele estava sorrindo por quê? Por ver a Dona Helena com aquela camisola transparente? Ou pelas imagens em close do quarto dela? Meu Deus! Será que nesses 6 anos todos, eu vivi com um doente e nunca percebi? Esse pensamento fez Lúcia se sentir tonta, como se o estômago estivesse sendo torcido por dentro. Ela nem conseguia encarar Diogo por muito tempo, com medo de que seu olhar deixasse escapar toda a desconfiança. Na noite seguinte, assim que Diogo entrou no escritório, Lúcia ligou imediatamente para Elisa. A amiga atendeu depois de 2 toques, com a mesma voz afiada de sempre. O que foi? Não me diga que ainda tá paranoica com o seu marido TI. Lúcia sussurrou, a voz trêmula. Eu não aguento mais. Elisa, toda noite ele faz isso. Fica horas olhando para a tela, depois sorri de canto, franze a testa, já faz uma semana que eu não consigo dormir. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, e então respondeu com firmeza. Escuta aqui, Lúcia. Enquanto não tiver certeza, você não pode continuar se torturando desse jeito. Você disse que os dados das câmeras ficam salvos, não foi? Lúcia suspirou, enfiando o rosto no travesseiro, as lágrimas quase escorrendo. Sim. Mas ele não deixa eu mexer no escritório. E além disso, eu tô com medo, Elisa, medo de ver alguma coisa horrível. Elisa soltou um suspiro forte. Presta atenção. Você tem que encarar isso. Não pode continuar vivendo nesse mar de suposições. Quer saber que tipo de homem é seu marido? Então precisa de prova. Não pode deduzir no escuro. Lúcia não respondeu, mergulhada em 1000 imagens sombrias. Dona Helena de camisola branca, pele pálida visível sob o tecido, o sorriso frio de Diogo, tudo se misturava como um pesadelo. Lúcia? Tá me ouvindo?
Elisa chamou, impaciente. Tô ouvindo. Lúcia respondeu baixinho, com a garganta apertada. Depois da ligação, ela ficou rolando na cama, sem conseguir dormir. Cada minuto parecia uma eternidade. O som do teclado vindo do escritório martelava sua cabeça como se fossem marretadas no coração. Nojo, medo e raiva se misturavam, quase a levando à loucura. Na manhã seguinte, quando Diogo saiu para o trabalho, Lúcia entrou sorrateiramente no escritório. O ambiente tinha o cheiro forte de café e o aroma plástico dos aparelhos eletrônicos. A tela do computador estava desligada, o monitor escuro como bril. O HD externo repousava ao lado, com senha de segurança. A decepção apertou o peito de Lúcia. Ela se sentia impotente, e mais do que nunca, percebia o abismo que a separava de Diogo. Naquela noite, após um jantar cheio de silêncios, Lúcia usou a desculpa de tomar um ar na sacada, mas seus olhos não desgrudavam da porta entreaberta do escritório. Diogo continuava como sempre. Concentrado, os dedos no teclado, os olhos gélidos, o rosto impassível. Perto da meia-noite, ela voltou para o quarto, mas não conseguiu fechar os olhos. Sua mente repetia em loop o sorriso de Diogo e a imagem de Dona Helena. Dona Helena, aquela mulher estranha, porque sempre aparecia justamente quando Lúcia olhava pela janela. Mesmo tarde da noite, lá estava ela, parada na janela, distraída, às vezes ajeitando os cabelos ou puxando a cortina. Nessas horas, o olhar de Diogo se tornava ainda mais fixo, e o sorriso, mais evidente. A náusea subiu pela garganta de Lúcia. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Elisa. Não aguento mais. Tô com medo de ele ser mesmo um doente. Do outro lado, Elisa respondeu na hora. Vem aqui em casa amanhã. A gente conversa pessoalmente. Isso precisa ser resolvido. Chega de incerteza. Lúcia fechou os olhos, e as lágrimas escorreram sem som. 6 anos juntos. Achava que o amor entre eles era forte, sólido. Agora, só restavam dúvida e repulsa. Na manhã seguinte, ela pediu licença no trabalho e pegou um táxi até o bairro da Liberdade, onde Elisa morava. O apartamento da amiga era pequeno, acolhedor, cheio de luz e plantas, o oposto completo do peso que Lúcia carregava por dentro. Elisa abriu a porta, puxou a amiga para o sofá e lhe entregou um copo de suco de laranja. Toma, pra te acalmar. Agora conta tudo, tintim por tintim. Lúcia começou a relatar com a voz trêmula. As câmeras apontadas para a casa de Dona Helena, os gestos e expressões estranhas de Diogo, a obsessão, o medo, os calafrios ao ver aquela camisola branca. Elisa franziu a testa, pensativa por um tempo. Depois disse. É bizarro mesmo. Mas também pode ter outro motivo. Lembra que você falou que ele instalou esse sistema sozinho? Ninguém além dele teve acesso, né? E se você tentasse dar uma olhada escondida nas gravações? Lúcia suspirou, exausta. Eu tenho medo. Se eu descobrir alguma coisa horrível, não sei como vou reagir. Elisa apertou a mão da amiga. Mas se você continuar no escuro, só vai se machucar mais. Vai acabar destruindo seu casamento por algo que talvez nem seja real. Você precisa ser forte, Lúcia. Essas palavras soaram como um tapa que acordou Lúcia. Ela sabia que não podia fugir para sempre. Qualquer que fosse a verdade, ela precisava enfrentá-la. Na volta para casa, já perto do meio-dia, tudo à sua volta parecia mais frio, distante. O condomínio, antes tão familiar, agora lhe parecia uma armadilha. Um labirinto que a mantinha presa. Dona Helena apareceu por acaso, carregando uma sacola de compras. Ela olhou para Lúcia e esboçou um sorriso enigmático antes de entrar no elevador. Lúcia congelou. Sentiu como se centenas de agulhas tivessem cravado sua pele. Aquele sorriso, aquele rosto, causavam arrepios. Naquela noite, Diogo manteve a mesma rotina de sempre. Luz acesa no escritório, barulho de teclado ecoando. Lúcia ficou na sala, com o celular apertado entre as mãos, os olhos fixos na porta do cômodo, os pensamentos fervilhando. Seu coração estava dilacerado entre amor e repulsa, entre confiança e medo. Sabia que, se não fosse até o fim, aquelas noites de tormento nunca teriam fim. Ela passou horas acordada, imóvel na cama, encarando o teto escuro. As palavras de Elisa voltavam à sua mente como agulhas. Você precisa encarar. Precisa saber a verdade. Não pode viver nesse tormento. Essas frases doíam, mas traziam lucidez.
Lá fora, no escritório, o som do teclado e dos cliques de mouse ecoou por horas, até cessar de repente. Alguns minutos depois, ouviu o som da maçaneta girando. Lúcia se sentou na cama num pulo, o coração descompassado. Diogo entrou no quarto com uma maleta pequena na mão, o rosto cansado. Amanhã vou viajar 2 dias. Problema no projeto em Petrópolis. Tô te avisando pra você não se preocupar. Lúcia engoliu seco, respondeu com esforço. Tá. Boa viagem. Diogo tirou a camisa e começou a arrumar a mala em silêncio, sem imaginar a tempestade de medo e desconfiança que fervia dentro da cabeça da esposa. Na manhã seguinte, assim que ele saiu, Lúcia esperou mais 1 hora, só para ter certeza de que ele já estava longe, e então entrou no escritório. O cheiro de café e plástico ainda dominava o ar. A tela da TV estava apagada. Com mãos trêmulas, ela ligou o computador. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O HD estava conectado. O software de vigilância abriu automaticamente, exibindo dezenas de arquivos de vídeo. Todos com data e hora detalhada, cobrindo meses de gravações. Lúcia foi passando por alguns trechos. As imagens a fizeram gelar. A janela da casa de Dona Helena, o quarto deles, cenas da mulher parada ao lado da cama, do Sr. Mateus imóvel, da luz fraca do abajur. As mãos de Lúcia tremiam. O estômago se revirava. Ela tinha medo do que ainda poderia ver, mas sua razão gritava: você precisa saber. Você precisa saber. Ela abriu uma gravação de 3 dias atrás. As imagens estavam um pouco desfocadas, mas nítidas o suficiente para mostrar Dona Helena entrando no quarto com uma tigela de sopa, que ela colocou sobre a mesa ao lado da cama do Sr. Mateus. Lúcia prendeu a respiração. Dona Helena tirou um pequeno frasco do bolso, despejou um líquido na sopa e mexeu devagar. Ela se inclinou para dizer algo ao marido, depois se virou, com o rosto frio e o olhar vazio. Lúcia ficou paralisada. O suor escorria pela testa, suas mãos tremiam incontrolavelmente. Não pode ser. Balbuciou, quase em sussurro. O coração batia violentamente em seu peito enquanto ela abria outro vídeo. Dessa vez, era uma cena noturna. Dona Helena estava de pé junto à janela, com um celular na mão. Sua voz era baixa, mas cada palavra saía clara como cristal. Esse velho tá prestes a sumir da minha vida. Deixa tudo pronto, não quero erro. Lúcia ficou em choque, o coração apertado. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o mouse cair. Aquelas palavras, aquele olhar, eram completamente diferentes da imagem da esposa dedicada e dócil que Dona Helena sempre mostrava aos vizinhos. Lúcia permaneceu imóvel, atordoada. Não podia acreditar no que estava vendo. Durante todos esses anos, todos pensavam que Dona Helena era uma mulher abnegada, cuidando do marido doente com carinho. Mas na realidade, ela continuou assistindo outras gravações. As cenas se repetiam, Dona Helena colocando remédio na comida, falando ao telefone com uma voz dura, fria, calculando cada passo. Lúcia segurou a cabeça entre as mãos. As palmas estavam geladas, o corpo inteiro parecia desabar. De uma desconfiança sobre o marido, ela tinha acabado de descobrir uma verdade horrível sobre a vizinha. Meu Deus! Murmurou Lúcia, sem perceber que as lágrimas já escorriam pelo rosto. Ela se recostou na cadeira, a mente girando. Tudo o que havia imaginado antes, todo o nojo que sentira por Diogo, parecia agora equivocado. Mas ao mesmo tempo, a verdade era ainda mais aterrorizante do que ela pensava. O celular vibrou. Era Elisa ligando. E aí? Você viu? Tinha alguma coisa? Lúcia tentou se acalmar e respondeu com a voz rouca. Tinha. É muito grave, Elisa. A Dona Helena, ela colocou alguma coisa na comida dele, e disse no telefone que ele tá prestes a sumir da vida dela. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa, e então exclamou. O quê? Meu Deus! Você tem certeza? Dá pra ver direitinho? Sim. Palavra por palavra. Eu não acredito. Lúcia soluçou. Elisa respirou fundo, a voz agora firme. Calma. Não deixa ela saber que você descobriu. Tem que tomar cuidado, gente assim não é fácil. Lúcia desligou tremendo, a cabeça ainda girando. Ela ficou parada no escritório por um bom tempo, até decidir salvar todas as gravações em um pendrive, que escondeu cuidadosamente na bolsa. Na manhã seguinte, ao sair para comprar mantimentos, Lúcia cruzou com Dona Helena empurrando a bicicleta para fora do portão do condomínio.
Ela sorriu de forma cordial. Bom dia, Dona Lúcia. Seu marido anda bem ocupado, né? Quase não vejo vocês juntos ultimamente. Lúcia se forçou a manter a calma e sorriu sem graça. Ele tem viajado bastante a trabalho. O olhar de Dona Helena passou por ela fundo, indecifrável. Lúcia sentiu um calafrio subir pelas costas, como se tivesse sido atravessada por uma lâmina invisível. Aqueles olhos pareciam enxergar sua alma. Durante todo o dia, Lúcia não teve coragem de voltar sozinha para casa. A inquietação e o medo a perseguiam como uma sombra. Ela foi até a casa de Elisa e contou tudo em detalhes. Elisa franziu o senho, pensativa. Agora tá claro. Mas você precisa de provas mais fortes. Esse vídeo sozinho não é suficiente para acusar ela. Tem que continuar monitorando. Lúcia apertou os punhos, o coração pesado. Sabia que Elisa estava certa, mas só de imaginar ter que continuar encarando Dona Helena, vivendo entre o medo e a angústia, sentia vontade de desabar. Naquela noite, ao voltar para o apartamento, Lúcia acendeu todas as luzes. Sentou-se encolhida no sofá, os olhos fixos na janela da frente. Lá fora, o apartamento de Dona Helena e do Sr. Mateus estava escuro. Mas Lúcia sabia. Atrás daquelas cortinas havia uma pessoa cruel, calculista, escondida sob o disfarce de uma mulher frágil e dedicada. Ela tremia. O medo e a ansiedade subiam como maré dentro dela. Mas, misturado a tudo isso, havia uma decisão silenciosa. Ela precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. 3 dias se passaram como um verdadeiro inferno. Lúcia quase não dormiu. Sua mente vivia em alerta máximo. Verificava o pendrive pelo menos 10 vezes por dia, escondido no fundo da gaveta como se fosse sua própria vida. O apartamento parecia mais frio e vazio do que nunca. Toda vez que passava perto da janela e olhava para o lado de Dona Helena, o arrepio voltava. Ela revia em sua mente cada cena. O remédio na sopa, o telefonema, o plano de eliminar o próprio marido. Até mesmo no mercado ou ao descer o lixo, Lúcia sentia como se estivesse sendo observada. Cada olhar de vizinho, cada cumprimento casual, parecia cheio de segundas intenções. Naquela noite, Diogo mandou uma mensagem dizendo que voltaria mais cedo do que o previsto. O coração de Lúcia disparou, a cabeça se encheu de pensamentos confusos. Ela não sabia como encará-lo. Depois de tudo o que descobriu, por volta das 22, ouviu o barulho da chave na porta. Diogo entrou com a mala de rodinhas, o rosto abatido, os olhos fundos de cansaço. Lúcia ficou parada no meio da sala, segurando o celular com força, tomada por sentimentos mistos. Uma parte dela ainda desconfiava dele. Outra parte se culpava por ter duvidado esse tempo todo. Diogo olhou para ela. Seu olhar hesitou por um segundo, depois fechou a porta sem dizer nada. O silêncio tomou conta do ambiente. Você tá acordada? Não conseguiu dormir? Perguntou ele, com a voz baixa. Lúcia assentiu com a cabeça, a voz falhando. Eu tava te esperando. Diogo puxou a mala até o quarto. O olhar dele passou brevemente pela porta entreaberta do escritório. Respirou fundo e então voltou-se para Lúcia. Nenhum dos dois disse mais nada. Seus olhares se cruzaram, havia dor, incerteza, feridas e cautela em cada gesto. Lúcia manteve-se imóvel, os músculos tensos, o coração batendo descontroladamente nas têmporas. Ela queria gritar, queria confrontá-lo, queria saber a verdade de uma vez. Mas não conseguiu falar. Ficou muda. Diogo foi até a cozinha, pegou uma garrafa d'água, tomou um longo gole, apoiou-se no balcão e a encarou. Você entrou no escritório, né? Perguntou ele, com a voz neutra, sem emoção. Lúcia paralisou. Deu um passo para trás. Não confirmou nem negou. Apenas o olhou, atenta e em alerta. Diogo suspirou, e um cansaço profundo passou por seu rosto. Eu sabia que você ia entrar. E provavelmente já viu tudo. Lúcia engoliu seco, a voz trêmula. Há quanto tempo você vem vigiando eles? Por quê? Fez isso? Você ia esconder de mim para sempre? Diogo sentou-se na cadeira, as mãos entrelaçadas, olhando para ela com um olhar sério e silencioso. Você se lembra daquele caso de assassinato em Campinas, de 10 anos atrás? Lúcia franziu a testa, tentando puxar pela memória. A notícia sobre um homem que morreu por envenenamento, com suspeitas de que a esposa o havia matado, mas que foi absolvida por falta de provas, gerou muita repercussão na época.
Ela ainda se lembrava do nome da vítima. José Ramos, ex-marido de Dona Helena. O coração de Lúcia apertou. Ela gaguejou. Você quer dizer que ela é a esposa daquele homem? Diogo assentiu, o olhar sombrio. Quando eu soube que eles se mudaram pro apartamento da frente, desconfiei logo. Principalmente depois que vi o Sr. Mateus enfraquecendo, e aquela expressão falsa dela o tempo todo. Foi aí que instalei o sistema de câmeras por conta própria. Lúcia ficou em silêncio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar diante de seus olhos. Dona Helena não era a esposa dedicada que todos pensavam. As imagens gravadas confirmavam tudo. Por que você não me contou? Ela apertou os punhos, os olhos cheios de mágoa. Diogo abaixou a cabeça, a voz ficou mais grave. Porque eu achei que você fosse me achar maluco. Quem é que vigia vizinho por puro instinto? Além disso, eu era vizinho antigo da vítima, o Jair. Conhecia ele de vista. Fiquei obcecado, porque não pude fazer nada naquela época. Lúcia ficou atônita. Cada palavra de Diogo era como uma facada na culpa que ela vinha carregando por desconfiar dele. Sentia vergonha por tê-lo julgado como um pervertido, quando a verdade era outra completamente diferente. Ela perguntou com voz fraca. Então, você tem certeza de que ela está envenenando o Sr. Mateus? Diogo assentiu, com um olhar firme. Quase certeza. Mas ainda não temos uma prova direta o suficiente para levar à polícia. O ar no cômodo ficou pesado, sufocante. Lúcia se jogou na cadeira, a mente cheia de contradições. Deveria confiar no marido, ou ainda manter a cautela? Diogo se levantou devagar, aproximou-se e falou com voz rouca. Me perdoa por ter escondido. Mas juro. Tudo o que fiz foi para buscar a verdade, para proteger você, e a mim, daquela assassina. Lúcia olhou fundo nos olhos de Diogo e viu ali o cansaço, mas também a sinceridade. A barreira que os separava nos últimos dias parecia estremecer ainda de pé, mais rachada. Eu preciso de um tempo. Sussurrou ela. Diogo assentiu e segurou sua mão com delicadeza. Eu entendo. Só não se tortura mais, nem enfrente isso sozinha. Vamos descobrir tudo isso juntos, tá bom? Lúcia assentiu levemente, as lágrimas escorrendo silenciosas. Dentro dela ainda havia medo, ainda havia dúvidas, mas pela primeira vez em dias, o véu da desconfiança começava a se levantar. Naquela noite, os dois permaneceram em silêncio, sentados lado a lado na sala. Seus olhos fixos na janela do apartamento da frente o lar onde segredos obscuros estavam prestes a serem revelados. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir, Lúcia saiu da cama em silêncio, a cabeça fervilhando com tudo que Diogo revelara na noite anterior. Um sentimento estranho de apreensão e medo tomava conta dela. A verdade sobre Dona Helena ia muito além do que Diogo dissera. Lúcia sabia que, para confiar de verdade no marido, precisava entender mais a fundo quem era aquela mulher. Após um café da manhã rápido, Diogo saiu para o trabalho. Lúcia ligou o computador e começou a pesquisar. Vasculhou matérias antigas, arquivos esquecidos sobre o caso de 10 anos atrás em Campinas. José Ramos, 58 anos, foi encontrado morto em sua residência. A causa, envenenamento. A esposa foi a principal suspeita, mas foi inocentada por falta de provas diretas. Lúcia leu e releu aquelas palavras, um calafrio percorrendo sua espinha. As fotos antigas de Dona Helena apareceram na tela, e ela sentiu o estômago embrulhar. 10 anos antes, a mulher parecia mais jovem, mais dura, mais fria. Mas aquele olhar sombrio permanecia idêntico, opaco, indecifrável. Ela rolou até os comentários abaixo das matérias. Muitos leitores questionavam a decisão da justiça, dizendo que Dona Helena escapara graças a um bom advogado e a falhas na investigação. Mas um comentário em especial chamou sua atenção. Lúcia leu com os olhos arregalados. Fui vizinho dela. O marido dela já vinha apresentando sintomas estranhos meses antes de morrer. Perdeu peso, a pele ficou pálida, os olhos fundos, exatamente como o atual marido dela agora. O coração de Lúcia deu um salto. Aqueles sintomas não podiam ser coincidência. Sem pensar muito, decidiu ir até o hospital onde o Sr. Mateus tinha sido internado recentemente. Disse ser parente e pediu informações sobre o estado de saúde. O médico de plantão, um homem de meia idade chamado Vicente, franziu a testa ao ouvir o nome. Esse caso é bem estranho. Começou como um simples quadro de fraqueza, mas foi piorando.
Ele tá cada vez mais debilitado, e não conseguimos identificar a causa. Suspeitamos de algo tóxico, mas os exames não mostram nada anormal. Lúcia apertou os dedos, insistindo. Quais são os sintomas, doutor? Vicente suspirou. Pele esverdeada, perda de peso acentuada, sistema neurológico lento, reflexos comprometidos, e mais recentemente, dificuldade para respirar e arritmia. Mas os exames de sangue, fígado, rins, tudo normal. A gente tá monitorando de perto. Ao ouvir isso, Lúcia sentiu a cabeça girar. Os sintomas eram exatamente os mesmos que ela tinha lido sobre José Ramos, o ex-marido de Dona Helena. O senhor cogita a possibilidade de envenenamento lento? Arriscou ela. Vicente hesitou, depois abaixou a voz. Pessoalmente, sim. Mas não há provas concretas. Quando o veneno é administrado em doses pequenas, aos poucos, é quase impossível de detectar. Principalmente se for bem disfarçado. Lúcia saiu do hospital com as pernas bambas. A realidade era agora nítida, cortante. Já não era uma suspeita, era medo real. Dona Helena não era apenas uma esposa falsa. Era um perigo real. Uma mulher que já havia escapado da justiça, e agora estava repetindo o mesmo padrão. Com as mãos trêmulas, Lúcia pegou o celular e ligou para Elisa. A voz conhecida atendeu do outro lado. Fala, tem novidade? Lúcia contou tudo o que descobrira no hospital. A voz dela mal saía. Elisa. Agora eu tenho certeza. Ela tá repetindo tudo de novo. O marido anterior morreu envenenado e ninguém conseguiu provar nada. Agora o segundo também tá definhando. Elisa soltou um suspiro forte. Meu Deus. Isso é horrível. Mas você precisa manter a calma. Ainda não temos uma prova concreta. Não deixe que ela desconfie que está sendo vigiada. Lúcia apertou o telefone com força. Eu sei. Mas se a gente não fizer nada, ele vai morrer, como o marido anterior dela. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Elisa falou primeiro. Escuta, por agora o mais importante é registrar o máximo de evidências possível. Você já tem aquela gravação antiga. Agora precisa acompanhar mais, principalmente quando ela estiver preparando comida ou se encontrar com alguém suspeito. Lúcia assentiu, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ela sabia que, para desmascarar aquela assassina, apenas provas sólidas poderiam salvar o Sr. Mateus e expor a verdade. Naquela tarde, fingiu que ia ao supermercado, mas na verdade estava seguindo Dona Helena discretamente. A mulher havia acabado de sair de casa, carregando uma bolsinha pequena, com passos apressados. Lúcia a seguiu a uma distância segura, o coração batendo acelerado, cada passo mais pesado que o anterior. Dona Helena contornou o quarteirão e entrou numa farmácia pequena no fundo de uma viela. Lúcia se escondeu atrás de uma parede, tentando observar sem ser vista. Pela fresta da porta, viu a mulher conversando com um homem de meia idade, de maneira claramente suspeita. Eles trocaram um pequeno pacote marrom, depois Dona Helena entregou dinheiro em espécie e saiu rapidamente. Lúcia apertou os punhos, o suor escorrendo por todo o corpo. Aquele pacote, não havia dúvidas, era algum tipo de substância não identificada. Provavelmente o que vinha envenenando lentamente o Sr. Mateus. No caminho de volta, tentou manter a calma, mas sua mente fervilhava de pensamentos. Naquela noite, contou tudo a Diogo, o olhar cheio de medo e angústia. Você tinha razão. Ela não vai parar. Eu vi com meus próprios olhos ela trocando um remédio estranho. Se não fizermos nada, ele vai morrer. Diogo ficou pensativo, o olhar sério. Eu já suspeitava faz tempo. Mas precisamos de uma prova mais forte, Lúcia. A gente precisa armar uma armadilha, registrar cada passo criminoso dela. Lúcia assentiu, tomada por uma mistura de medo e raiva. A preocupação de antes agora havia se transformado em fúria. Ela não podia permitir que aquela mulher cruel continuasse impune, matando maridos e escapando da justiça. Nos dias seguintes, Lúcia viveu sob uma tensão constante. Ela e Diogo combinaram de manter tudo em segredo e, ao mesmo tempo, monitorar cuidadosamente todos os movimentos de Dona Helena. Todas as manhãs, ao sair para o trabalho ou para a feira, Lúcia observava atentamente os comportamentos da vizinha. Mas, estranhamente, durante o dia, Dona Helena parecia perfeitamente normal. Ia ao mercado, limpava a casa, às vezes cuidava do Sr. Mateus com um ar preocupado. Se não tivesse visto os vídeos, Lúcia também teria sido enganada por aquela fachada. Mas ela sabia. Era só uma máscara cuidadosamente construída.
À noite, quando as luzes do prédio começavam a se apagar, Lúcia se sentava em silêncio junto à janela da sala, observando o apartamento em frente. Às vezes, Diogo sentava ao lado. Nenhum dos dois dizia uma palavra. Apenas vigiavam a silhueta de Dona Helena por entre as cortinas. Numa dessas noites, por volta das 23, Dona Helena saiu de casa de repente. Carregava uma bolsa preta pequena, parecia apressada. Diogo tocou de leve o ombro de Lúcia. Vai atrás dela. Mas com cuidado. Não deixe que perceba. Lúcia assentiu, o coração disparado. Pegou um casaco e saiu do prédio em silêncio, seguindo a mulher. Diogo ficou em casa, monitorando tudo pelas câmeras. A noite em São Paulo estava fria. As ruas estavam mais vazias do que o normal. Lúcia manteve uma distância segura, acompanhando cada passo de Dona Helena. Depois de alguns quarteirões, ela entrou num parque pequeno no fim da rua. À luz fraca dos postes, Lúcia se escondeu atrás de uma árvore, observando. Dona Helena parou perto de um banco de pedra. Olhou em volta, como se estivesse se certificando de que ninguém a seguia. Logo depois, um homem alto e magro, vestindo um casaco escuro, apareceu. Eles conversaram rapidamente. Dona Helena entregou ao homem um maço pequeno de dinheiro e murmurou. Assim que tudo estiver feito, eu pago o resto. Tem que ser certeiro, entendeu? Não quero erro nenhum. O homem assentiu, pegou o dinheiro e entregou a ela um pequeno envelope de papel acinzentado. A troca durou menos de 2 minutos. Em seguida, os dois se separaram. Dona Helena voltou, o homem desapareceu num beco escuro. Lúcia ficou imóvel. As mãos estavam geladas, o coração parecia querer saltar do peito. Ela voltou apressada para casa, cada passo tomado por pavor. Assim que entrou no apartamento, contou tudo a Diogo, com a voz trêmula. Ela entregou o dinheiro para um homem. E recebeu um pacote. Eu ouvi quando ela disse quando tudo estiver feito. É sobre o Sr. Mateus, eu tenho certeza. Diogo franziu a testa, tenso. Acho que ela está se preparando para o ato final. Se não agirmos logo, ele corre perigo real. Lúcia segurou a cabeça, completamente confusa. Mas não temos nenhuma gravação disso. E se ela começar a desconfiar da gente? Diogo apertou sua mão, o olhar firme. Fica calma. Eu instalei mais câmeras em outros pontos. Se ela continuar agindo dentro do apartamento, a gente vai conseguir as provas. Os dois ficaram em silêncio na sala. O clima era sufocante. Do outro lado da janela, o apartamento de Dona Helena permanecia escuro como uma armadilha mortal escondida na sombra. No dia seguinte, Lúcia ligou para Elisa e contou tudo o que havia acontecido. Do outro lado da linha, Elisa não escondeu a preocupação. Parece coisa de filme. Mas agora ficou perigoso de verdade. Você tem que ter muito, muito cuidado. Não pode deixar ela perceber que está sendo observada. Lúcia assentiu, tentando se acalmar. Eu sei. Mas só de pensar que ela está envenenando ele aos poucos, e ainda vive como se nada tivesse acontecendo. Me revolta. Elisa suspirou. Gente assim tem uma mente fria. Quanto mais a gente se expõe, mais alerta ela vai ficar. Precisa ser no tempo certo, passo a passo. Lúcia apertou o telefone, os olhos fixos na janela do apartamento em frente. Eu vou ser cuidadosa. Mas eu vou desmascarar ela. Nem que eu tenha que arriscar tudo. Nos dias seguintes, Lúcia continuou com a vigilância secreta. Começou a registrar cada comportamento suspeito de Dona Helena. As saídas tarde da noite, as compras em farmácias sem identificação clara, os encontros com pessoas desconhecidas. Houve até uma vez em que Lúcia flagrou Dona Helena sussurrando ao telefone no corredor. Está quase feito. Já preparei tudo. Ele não passa da semana que vem. Aquelas palavras cortaram o coração de Lúcia como uma lâmina afiada. Um medo extremo a envolveu por completo. Ela só conseguia se apoiar em Diogo e na própria lucidez. Naquela noite, depois de revisar as gravações mais recentes, Lúcia caiu no sofá e suspirou exausta. Eu não aguento mais. Toda vez que vejo ela saindo de casa, meu coração quase para. Quando esse pesadelo vai acabar? Diogo apertou seu ombro com firmeza, o olhar sério. Falta pouco. Estou instalando câmeras com resolução melhor. Basta ela repetir o padrão de envenenamento ou cometer algum deslize, e teremos as provas. Lúcia assentiu, mas ainda com o coração pesado. Entre o medo, uma raiva crescente fervilhava em seu peito.
Dona Helena não era apenas uma ameaça ao próprio marido, era um veneno infiltrado na tranquilidade de suas vidas. Elisa mandou uma mensagem de apoio. Força, Lúcia. Você é mais forte do que pensa. Tem que desmascarar essa mulher. Lúcia apertou o celular com força. Seu olhar ganhou firmeza. Ela sabia que o tempo estava acabando, a vida do Sr. Mateus corria contra o relógio. Naquela noite, Dona Helena saiu de casa novamente às escondidas, dessa vez carregando uma bolsa maior. Lúcia a seguiu de longe, sentindo-se sufocada pela tensão. A mulher entrou em uma farmácia, comprou algo rapidamente e saiu. Lúcia se escondeu atrás de um poste de luz, sem ousar se aproximar. Mas, sob a iluminação amarela da rua, conseguiu ver que ela levava uma caixa vermelha de remédio, com uma marca completamente desconhecida. O coração de Lúcia se apertou. Sabia que Dona Helena estava prestes a executar a etapa final do plano para matar o marido. Na manhã seguinte, um barulho vindo do apartamento em frente fez Lúcia se sobressaltar. Correu até a sacada e viu a janela da casa de Dona Helena escancarada, a cortina esvoaçando com o vento. Naquele instante, ouviu-se um grito vindo de dentro da casa. Socorro! Socorro! Era a voz de Dona Helena, em pânico. Lúcia empalideceu. Sentiu que algo grave havia acontecido. Correu para o corredor e encontrou Diogo já à sua espera, com os olhos preocupados. Os vizinhos começaram a se aglomerar. A porta do apartamento da frente estava aberta, e Dona Helena apareceu na sala, pálida, trêmula, apontando para o banheiro. Ele desmaiou. Não está respirando. Alguém liga para o resgate, por favor. Diogo pegou o celular e ligou para os serviços de emergência. Lúcia correu para dentro, viu o Sr. Mateus caído no chão do banheiro, completamente imóvel, o rosto pálido, os olhos fechados. O coração dela disparou. Um pânico avassalador tomou conta. Diogo manteve a calma e informou o endereço ao atendente, enquanto Lúcia observava atentamente o rosto de Dona Helena. Ela ainda mantinha a aparência de desespero, mas nos olhos havia um brilho frio, gélido, que fez Lúcia estremecer. Menos de 10 minutos depois, a ambulância chegou com a sirene ligada. Os paramédicos colocaram o Sr. Mateus na maca, verificaram os sinais e balançaram a cabeça. O quadro é crítico. Pulso fraco, pressão despencando. Precisamos levá-lo imediatamente. Lúcia e Diogo se entreolharam. Ambos sabiam que não havia mais tempo. Se algo não fosse feito, o Sr. Mateus poderia morrer e toda a verdade morreria com ele. Dona Helena acompanhou a ambulância, chorando de maneira exagerada diante dos vizinhos, repetindo as mesmas frases. Não pode ser. Ele estava bem. Eu cuidei dele com tanto carinho. Lúcia cerrou os punhos. Um enjoo subiu até sua garganta. Ela conhecia aquele rosto falso. Sabia que atrás das lágrimas se escondia um plano cruel. Quando todos voltaram para suas casas, Diogo puxou Lúcia para um canto e sussurrou. Eu revisei todas as câmeras. Ontem à noite, ela colocou alguma substância na sopa dele de novo. Mas a imagem ainda está um pouco borrada. Não serve como prova legal. Lúcia segurou a cabeça com as mãos, a voz embargada. E agora? Se ele morrer, acabou. Ela vai escapar de novo. Diogo ficou em silêncio por um instante. Seus olhos brilharam com determinação. A gente ainda tem 3 dias. Eu encomendei um sistema de câmeras com resolução Ultra HD. Já instalei num ponto mais discreto, que pega bem de perto. Se ela fizer isso de novo nos próximos dias, teremos a prova que precisamos. Lúcia assentiu, o peito queimando de angústia. 3 dias, esse era o limite. O tempo frágil entre a vida e a morte, entre revelar um crime ou permitir que a assassina escapasse mais uma vez. Naquela mesma noite, Diogo instalou um novo sistema. Lúcia o ajudou, o coração aos pulos. Os dispositivos foram escondidos com precisão em objetos comuns. Um relógio de parede, um vaso na varanda, até dentro de uma caixa de lenços. Tem certeza de que ela não vai perceber? Lúcia perguntou, sem tirar os olhos do apartamento em frente. Diogo apertou sua mão suavemente e respondeu. Eu tomei todos os cuidados. Ela não vai suspeitar. Se continuar, vamos capturar tudo. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Lúcia mal dormia, passava horas diante da tela, analisando cada imagem, cada movimento. Durante o dia, Dona Helena mantinha o papel de esposa dedicada, visitava o hospital, chorava diante dos médicos, fingia desespero com os vizinhos.
Mas à noite, ao retornar para casa, sua verdadeira face surgia. As câmeras captaram várias ligações feitas por ela e suas palavras eram cortantes. Tá quase terminado. Não posso deixar ele sobreviver nem mais um dia. Prepare a parte final. Lúcia ouvia aquilo com calafrios. O coração acelerava, as mãos suavam e ficavam pálidas de tanto apertar. Na noite do terceiro dia, com as luzes do prédio se apagando pouco a pouco, Lúcia e Diogo acompanharam cada segundo com ansiedade. Perto da meia-noite, Dona Helena saiu de casa carregando uma tigela de sopa quente. As câmeras registraram claramente o momento em que ela despejou um pó branco dentro do prato e mexeu com calma, o olhar gélido. Diogo murmurou: "É isso. A prova definitiva. Podemos chamar a polícia." Lúcia mordeu os lábios. O coração quase explodindo no peito. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Dona Helena pegou o celular e ligou para o mesmo homem com quem havia feito negócios antes. Sua voz era cortante como faca. "Pronto. Aquele velho não passa desta noite. Assim que acabar, transfiro o resto do dinheiro como combinamos." Lúcia tapou a boca, lágrimas escorrendo, um misto de medo e revolta. Diogo apertou sua mão com força, os olhos cheios de determinação. "Fica tranquila. Amanhã a gente vai encerrar tudo isso." Os dois se abraçaram, o coração ainda cheio de apreensão, mas com um fio de esperança brilhando discretamente. Eles sabiam. O fim estava próximo. A criminosa não poderia escapar por muito mais tempo. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com os nervos à flor da pele, os olhos fundos pela falta de sono, mas com um olhar firme como nunca antes. Diogo já havia deixado tudo pronto. Todos os vídeos gravados pelas novas câmeras foram extraídos, organizados e copiados em vários backups. Cada imagem de Dona Helena misturando o pó branco na sopa, cada fala gelada ao telefone confirmando a execução do velho, estava ali, nítida. Lúcia segurou com força o pendrive com as provas. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar estava decidido. "Você tem certeza? A polícia vai acreditar? Eu não quero que tudo isso seja em vão." Diogo pousou a mão no ombro dela, a voz firme e reconfortante. "Confia em mim. Com tudo que reunimos, ela não tem mais para onde correr." Juntos, foram até a delegacia central. Quem os atendeu foi o delegado Gabriel Oliveira, um homem de pouco mais de 40 anos, alto, com expressão austera e olhos tão penetrantes quanto uma lâmina. Oliveira ouviu atentamente enquanto Lúcia e Diogo contavam tudo. Seu olhar não se desviava da tela enquanto assistia às gravações. As imagens apareciam. Dona Helena colocando o pó na sopa às escondidas, seus gestos frios e calculados, as ligações com frases diretas e comprometedoras. O delegado franziu a testa, pensativo. Depois olhou para Lúcia. "Você está certa. O material que vocês trouxeram é suficiente para abrir uma investigação formal. Mas vamos precisar da confirmação do hospital de que o Sr. Mateus foi realmente envenenado." Na hora, Diogo ligou para o Dr. Vicente, o médico que cuidava do Sr. Mateus no hospital. Pouco depois, Vicente atendeu, a voz apressada. "Acabei de falar com outro policial também. Repetimos os exames de sangue e encontramos traços de um veneno de ação lenta, muito difícil de detectar sem análises aprofundadas." Os olhos de Oliveira brilharam com intensidade. Ele anotou tudo e respondeu com convicção: "Perfeito. Isso nos dá base suficiente para emitir um mandado de prisão. Vocês podem ir para casa. Vamos agir imediatamente." Lúcia e Diogo saíram da delegacia com o coração apertado, mas aliviado. Os dias de medo, tensão e dúvida estavam chegando ao fim. Naquela tarde, a força-tarefa da polícia, junto a médicos do hospital, chegou ao condomínio. Lúcia e Diogo observavam tudo da varanda, o coração disparado, os olhos atentos a cada movimento. Dona Helena tinha acabado de voltar do hospital. Ainda segurava uma sacola de remédios e fingia estar exausta. Mas ao ver os policiais se aproximando, imediatamente assumiu a velha pose de inocência. "O que está acontecendo? Por que tanta gente aqui?" Oliveira deu um passo à frente, a voz firme. "Dona Helena, temos um mandado de prisão contra a senhora por suspeita de envenenamento do seu marido, Mateus Martins, e envolvimento na morte de seu ex-marido, José Ramos, há 10 anos." Ela ficou paralisada por um instante. O rosto perdeu a cor, mas logo recuperou o controle e deu um sorriso cínico. "Vocês só podem estar loucos. Eu sou esposa dele, cuidei dele todos os dias. Como podem me acusar disso?
Oliveira fez sinal para os colegas. 2 policiais se aproximaram e algemaram Dona Helena. Ela se debateu, os olhos arregalados de pânico. Vocês não têm provas. Isso é calúnia. Eu vou processar todo mundo. Lúcia assistia à cena de longe, o coração apertado, as mãos suadas. Diogo a segurou pelos ombros e sussurrou. Calma. A gente tem as provas. Ninguém mais vai proteger essa mulher. Nesse momento, Oliveira levantou o pendrive diante de Dona Helena. As câmeras registraram tudo. A senhora colocando o veneno na comida, as ligações onde planeja a morte. Não tem como negar. O rosto dela ficou lívido. O olhar passou de raiva a desespero. Ela gritou. Não. Isso é mentira. Isso é armação. Oliveira balançou a cabeça, impassível. Levem-na. Os policiais a conduziram até a viatura. O som das algemas ecoou pelo corredor e atraiu a atenção de todos os vizinhos. Seu Lourenço, o senhor do andar de cima, murmurou. Sempre desconfiei dessa mulher. Só pelo jeito de olhar já dava para ver que não era boa coisa. Dona Maria, dona do mercadinho do térreo, exclamou, assustada. Meu Deus! Quem diria? Achava que ela era uma esposa dedicada. Lúcia ficou parada, sem dizer nada. As lágrimas escorriam sem que ela soubesse dizer se era de emoção ou alívio depois de tantos dias sufocantes. Diogo a envolveu nos braços e murmurou com ternura. Acabou. Nós conseguimos. Ninguém mais vai morrer. Naquela mesma tarde, o doutor Vicente informou que o Sr. Mateus havia saído do estado crítico. Disse. Conseguimos aplicar o antídoto a tempo. Ele ainda está fraco, mas vai se recuperar. Foi por pouco. Lúcia mal conseguiu responder. As lágrimas corriam sem parar. Diogo apertou sua mão com carinho. Os dois se olharam em silêncio, tomados por uma sensação de alívio e gratidão indescritível. A notícia se espalhou rapidamente pelo condomínio e por toda a cidade. Os jornais noticiaram a prisão de Dona Helena e a reabertura do caso de assassinato de 10 anos atrás. Durante a coletiva de imprensa, o delegado Oliveira declarou: graças à coragem e lucidez de 2 cidadãos, Lúcia Gonçalves e Diogo Ramalho, reunimos provas suficientes para acusar Dona Helena por tentativa de homicídio e assassinato premeditado. O caso antigo ocorrido em Campinas também será reaberto diante das semelhanças. Os repórteres aplaudiram. A população comentava sem parar. O nome de Dona Helena, antissímbolo de esposa zelosa, agora era sinônimo de assassina cruel. Lúcia e Diogo estavam de pé, discretamente, atrás do palco da coletiva. Os olhos deles brilhavam com alívio, orgulho e a sensação de justiça finalmente feita. Elisa ligou para Lúcia, a voz empolgada. Eu vi a notícia. Meu Deus, vocês foram incríveis. Finalmente ela vai pagar. Tô muito orgulhosa de você. Lúcia riu entre lágrimas. Foi por causa de você. Pelas suas palavras. Eu só consegui ser forte por isso. Obrigada, Elisa, de verdade. Diogo apertou a mão dela com carinho, o olhar amoroso. Eu te devo um pedido de desculpas. Por ter escondido isso de você por tanto tempo. Lúcia balançou a cabeça, a voz embargada. Não. Quem tem que pedir desculpas sou eu. Por ter desconfiado de você. Por ter pensado que você era um pervertido doente. Diogo soltou uma risada, encostando levemente a testa na dela. Tudo bem. O importante é que superamos. E juntos desmascaramos o mal. Eles se abraçaram forte no meio do auditório, com uma felicidade indescritível transbordando em seus corações. Todos os mal-entendidos, feridas e preocupações acumuladas ao longo do tempo pareciam agora se dissolver sob a luz do sol que entrava pela vidraça. Dona Helena, a mulher que tentou matar o marido 2 vezes, finalmente não conseguiu escapar da justiça. Depois da prisão de Helena, o clima no condomínio parecia ter sido purificado. As pessoas pararam de cochichar, pararam de olhar para Lúcia e Diogo com desconfiança. Agora os comentários giravam apenas em torno da surpresa e admiração pelo casal. Lúcia estava na varanda, olhando para o apartamento em frente, onde durante semanas se acumularam medo, angústia e desconfiança. Agora, aquele cômodo estava vazio, as cortinas pendiam soltas, e a luz do entardecer invadia o ambiente, criando uma cena de paz estranhamente bela. Diogo se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura, com a voz serena. Eu sei que você ainda está abalada. Mas tudo acabou. Ela não poderá machucar mais ninguém.
Lúcia encostou a cabeça no ombro do marido, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Eu me sinto muito envergonhada, Diogo. Eu desconfiei de você. Achei que você fosse um pervertido. Diogo riu baixinho e apertou de leve seus ombros. Naquele momento, eu também não poderia te culpar. Se fosse ao contrário, eu provavelmente pensaria o mesmo. Lúcia levantou o rosto, os olhos vermelhos, mais límpidos. Mas você arriscou tudo, investigou em silêncio. Enquanto eu só sentia medo e repulsa. Cheguei até a pensar em ir embora, porque não aguentava mais desconfiar da pessoa que mais amo. Diogo colocou a mão em seu rosto, com um olhar cheio de ternura. Já passou. O que importa é que no fim, ficamos lado a lado, desmascaramos o mal. Tenho orgulho de você por ter enfrentado, por ter buscado a verdade. Sem você, eu não teria tido forças para seguir até o fim. Lúcia chorava com o coração amolecido. Todas as mágoas e dores acumuladas pareciam se dissolver a cada abraço caloroso de Diogo. Os dois sentaram-se no sofá, a luz do entardecer atravessando a janela e iluminando seus rostos com leveza e tranquilidade. Diogo começou a contar sobre os dias de angústia que viveu, quando soube que Dona Helena, a mulher suspeita de ter matado o antigo marido, havia se mudado para o apartamento da frente. Eu fui vizinho do José Ramos, você sabe. Ele era um homem bom, reservado, mas gentil. Quando morreu, todo o bairro ficou em choque. Todas as suspeitas recaíram sobre ela. Mas, como não havia provas, a justiça não fez nada, e eu me senti impotente. Lúcia assentiu, ouvindo com atenção, sentindo na pele a dor e o trauma que Diogo carregava há tantos anos. Quando a vi aqui, soube que não podia ficar de braços cruzados. Mas também tive medo que você achasse que eu estava paranoico, que fosse um voyeur. Então, preferi esconder tudo de você. Diogo abaixou a cabeça, a voz mais baixa. Lúcia apertou a mão dele, com a voz embargada. Agora eu entendo. Me perdoa. Por não ter confiado em você desde o começo. Diogo sorriu, com um olhar caloroso. Nós dois erramos. Mas o que importa é que conseguimos superar tudo juntos. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Diogo puxou Lúcia para perto e sussurrou. A partir de agora, prometo que não vou mais esconder nada de você. Seja algo grande ou pequeno, quero que a gente enfrente tudo junto. Lúcia assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Eu também. Nunca mais vou duvidar de você sem motivo. Não vou deixar o medo destruir o nosso amor. Eles apertaram as mãos, como uma promessa silenciosa para o caminho que ainda tinham pela frente. No dia seguinte, Lúcia e Diogo foram visitar o Sr. Mateus no hospital. O idoso ainda estava fraco, mas já tinha uma cor melhor no rosto, os olhos entreabertos brilhando de gratidão ao ver luz. O Dr. Vicente sorriu. Foi graças a vocês que ele sobreviveu. Se não fosse pela coragem e lucidez dos dois, ela teria nos enganado também. Lúcia abaixou a cabeça, modesta. Foi graças a todos vocês. Ao doutor que descobriu o envenenamento, à polícia que acreditou. Nós só fizemos o que achávamos certo. O Sr. Mateus segurou a mão de Lúcia. A mão trêmula e magra, mas o olhar cheio de emoção. Obrigado. Obrigado, meus filhos. Se não fosse por vocês, eu não estaria vivo hoje. Lúcia, com os olhos marejados, apertou a mão dele. O senhor precisa se recuperar bem. Depois de tudo, o senhor merece ter uma vida em paz. Diogo, ao lado, assentiu. O pior já passou. Agora descanse tranquilo. Eles saíram do hospital com os corações leves, como se finalmente tivessem deixado para trás o peso dos últimos dias. Ao chegarem em casa, o celular de Lúcia vibrou. Elisa ligava, empolgada. E aí? Ele está bem? A Helena vai mesmo presa, né? Lúcia sorriu. Está tudo sob controle. Ele passou do risco de morte, ela foi detida e vai responder na justiça. Até o caso antigo está sendo reaberto. Tudo está caminhando. Elisa vibrou. Maravilhoso. Você foi incrível, Lúcia. Salvou uma vida, e ainda salvou seu casamento. Lúcia olhou para Diogo, que organizava a mesa de trabalho, com os olhos cheios de amor. Depois de tudo, percebi que a confiança e a sinceridade são as coisas mais importantes. Sem esses dias de terror, talvez a gente continuasse vivendo em desconfiança. Elisa riu. É como dizem. É na tempestade que se conhece quem está do seu lado. Temos que comemorar isso direitinho.
Lúcia riu também. Com certeza. Mas agora, tudo o que quero é ficar com meu marido. Recuperar o tempo que a gente perdeu. Ela desligou a ligação, foi até Diogo e o abraçou por trás, sussurrando. Obrigada. Por não desistir, por acreditar na verdade e por ter paciência comigo. Diogo se virou, abraçando-a com força. Eu que agradeço. Por ter sido mais corajosa do que eu imaginava. Eles se beijaram demoradamente, com paixão, selando o reencontro de um amor fortalecido após a tormenta. Lá fora, o sol da tarde se espalhava pelas janelas, atravessava as folhas e iluminava o pequeno apartamento deles, afastando qualquer sombra. A partir de agora, não havia mais medo, nem desconfiança, apenas fé, amor e a vontade de seguirem juntos. Na vida, a confiança é a base mais importante de qualquer relação, mas ela precisa vir acompanhada de lucidez e coragem para encarar a verdade. Quando houver dúvida, em vez de se calar ou se deixar levar pela imaginação, o melhor caminho é buscar, dialogar e agir com retidão. E o mal, por mais disfarçado que esteja, sempre será desmascarado se não desistirmos. Basta estarmos juntos, a verdade e a justiça sempre vencem. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.